Carlos, vamos falar um pouquinho para terminar e antes de responder as perguntas, tem muitas aqui já no chat, sobre a Carta de Naturaleza lá na Espanha. Você também trabalha com o processo espanhol, né? Explica aí para a gente resumidamente o que é a Carta de Naturaleza. Quem quiser informações a respeito de números, de quantos processos estão saindo agora, tem um vídeo muito interessante lá no meu Telegram do doutor Luiz Porteiro, que é um advogado que trabalha na Espanha diretamente com isso, uma entrevista que ele deu, e ele traz muitos números interessantes aí. O vídeo está lá no meu Telegram, o link vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar lá, pode acessar e pode assistir o vídeo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Carlos, sobre a Carta de Naturaleza, se é viável, como é que funciona, principalmente a principal dúvida aí das pessoas. Se esse judeu tem que ser espanhol. Queria que você respondesse aí, por gentileza. Está bem. A Carta de Naturaleza, ela está prevista no Código Civil Espanhol. O Código Civil Espanhol, na sua primeira versão, foi publicado em 1889. Então, estamos falando aí de mais de 100 anos, né? Estamos falando aí de 130 para 140 anos que o Código Civil Espanhol fala em sefardias. Sefardias são os descendentes dos sefarditas, ou mesmo os próprios sefarditas, né? Porque hoje, centenas de anos depois, existem sefarditas, sim, né? A pessoa que pratica, por exemplo, o judaísmo, seguindo as leis e os costumes judaicos sefarditas, são sefarditas. Então, tanto os sefarditas praticantes como os seus descendentes comprovadamente certificados, eles têm essa característica especial, que o Código Civil Espanhol, no artigo 21, número 1, e depois nos artigos seguintes, até o artigo 24, menciona esses sefarditas como sendo parte daquele rol de pessoas nas quais concorrem características especiais. Né? Por exemplo, um cientista, um pesquisador, uma pessoa que tem um alto nível de qualificação, mestrado, doutorado, atletas, artistas, diversas pessoas que têm características que interessam, né, experiências, qualificações, que interessam à Espanha, podem entrar com pedido de cidadania pela Carta de Naturaleza, inclusive os descendentes dos sefarditas. Para isso, é preciso que a pessoa comprove a sua ligação com os antepassados judeus sefarditas por meio da certificação ou outros meios. Né? Por exemplo, se a pessoa é um judeu sefardita praticante, pode conseguir com seu rabino uma declaração, documentos judaicos, etc., para entrar com o pedido. Mas o processo, normalmente, para 90, diria, por cento das pessoas hoje, funciona com o quê? Com a certificação pela via sefardita. Né? Assim como lá em Portugal existe a Comunidade Israelita de Lisboa, a CIL, lá na Espanha existe a Federação de Comunidades Judaicas da Espanha, FCJE. Essa é a instituição. Ela reúne diversas sinagogas sefarditas espalhadas pela Espanha numa federação. E essa federação tem um presidente. É esse presidente que assina o certificado quando você se certifica na FCJE. Tá? O judeu tem que ser espanhol, isso é mito. O judeu tem que ser ibérico. Pode ser do que hoje é a Espanha e do que hoje é Portugal. Se você comprovar no seu estudo genealógico, né, que aquele judeu era realmente um judeu sefardita da época, tanto faz se ele era português ou espanhol. Até que não tem como separar, porque Sefarad, daí que vem o nome sefardita, Sefarad era toda a Espanha, que na época era a Espanha de hoje, mais Portugal. Então, separar e dizer, não, esse aqui é português, esse aqui é espanhol, não tem como, era tudo misturado. E na época da expulsão do Reino da Espanha, em 1492,
cerca de 100, 120 mil judeus cruzaram a fronteira e foram para Portugal. Então, todo mundo era parente, todo mundo estava misturado. Não é? É um povo só. Então, o judeu, ele pode ser o que hoje a gente diz, português, veio dos Açores, ou veio de Portugal continental, ou veio lá da Espanha, não interessa. É preciso ter provas fortes de que um determinado ancestral era judeu sefardita. E isso a FCJE exige com rigor. Eu diria com mais rigor do que a CIL. Tá? Mais rigor. Então, nós temos, por exemplo, Antônio Bicudo Carneiro, que é certificado na FCJE, temos a Branca Dias, que é certificada na FCJE, né? E outros. Não são muitos no momento, mas são, eu diria, os principais. Tá? Então, se você tem um desses judeus, Pedro Vaz de Barros, né? O Rui Capão é muito, muito, muito aceito na FCJE e aceito na CIL, obviamente. É um judeu que é muito aprovado na FCJE. A diferença é que ele nasceu por volta de 1109, então nós estamos falando aí que o estudo tem que retornar a 900 anos, né? São 900 anos de história que tem que ser ali colocadas para a FCJE, provando com documentos e com obras de genealogia que você chega até o Rui Capão. Mas é uma linhagem muito importante, né? Eu mesmo sou certificado pelo Rui Capão na FCJE. E deixo uma dica importante. Se você descende de Jerônimo de Albuquerque, que veio a Olinda, no que hoje é Olinda e Recife, né? Em 1532, na corte de Duarte Coelho, se você descende de Jerônimo de Albuquerque, você descende de Rui Capão. E aí já é um caminho muito importante, porque às vezes a pessoa não chega a Brites Mendes Vasconcelos, não chega a Branca Dias, ou seja, diversos judeus por questões de documento, mas ele chega lá ao Jerônimo de Albuquerque e está documentado esse trecho. Então, de Jerônimo de Albuquerque para o Rui Capão, nós podemos trabalhar comprovando para a FCJE ou para a CIL que realmente existe essa ligação entre o Jerônimo e o Rui Capão. Né? São aí, digamos, cerca de 400 anos, aproximadamente, entre o Rui Capão e o Jerônimo de Albuquerque. E eu diria que metade, ou mais da metade, da população do Nordeste descende de Jerônimo de Albuquerque. Né? E o curioso é que muitas pessoas que são das regiões sul, sudeste, descendem também do Rui Capão por outros ancestrais, que não o Jerônimo de Albuquerque. Ele deixou descendentes no Brasil inteiro. Então, é uma linhagem muito importante que a gente precisa aproveitar. Tá? Então, o processo da FCJE de certificação não é por meio de um estudo genealógico, como a gente apresenta para a comunidade de Lisboa, né? Às vezes um relatório de 100, 120, 150 páginas. Não é assim, o processo é diferente, o processo envolve transcrições, traduções para o espanhol, preparação de uma documentação separada, ancestral por ancestral. Então, é um processo diferente e que não se faz por meio de um único documento, um estudo genealógico protocolado lá na federação. Né? Então, é um processo rápido. Se a gente pensar que hoje a média está entre 6 a 7 meses para a FCJE emitir o certificado, enquanto a CIL já está chegando a 3 anos, então a gente tem aí um processo muito mais rápido. 6 a 7 meses sai o seu certificado. Era o tempo da CIL quando eu comecei, era 6, 7 meses no máximo. Pois é, né? Mas é bom a gente pensar o seguinte, que a demanda ela vai aumentar. Né? Se Portugal restringir ainda mais a cidadania pela via sefardita, ou revogar, o que pode acontecer?
a única saída, a única porta aberta vai ser a Espanha. E todo mundo vai correr para lá. Então, esse período aí, esse prazo de 6 a 7 meses, um prazo médio, ele vai aumentando. Vai passar um ano, talvez mais, né? A gente não sabe como isso vai ficar.